Bem, vamos lá, pessoal. Na última semana a gente viu a divisão de polinômios pelo método da chave, tá? Aquele é, na minha opinião, como eu já disse, o melhor método. Ponto. Aquilo é o que vocês têm que aprender para divisão de polinômios. Com aquilo ali você resolve praticamente tudo. Hoje a gente vai ver divisão por binômios do tipo x menos alfa, que é esse aí que vocês estão vendo no título da apostila, né? Ou seja, a gente vai dividir polinômios por binômios desse tipo aqui, ó. Por que a gente vai dar uma atenção especial para este tipo de divisão? Primeiro porque elas ocorrem bastante. Quando a gente for ver equações polinomiais, vocês vão ver que a gente vai quebrar o polinômios em binômios desse tipo, tá? Mas, para a gente entender melhor o que vai acontecer aqui, né? Vou dar uma ênfase, uma atenção especial a essa primeira parte, porque ela é extremamente importante para o que se segue adiante, e o resto a gente pode deduzir a partir disso aqui, ó. Na última aula a gente viu que eu tenho um polinômio p de x, um polinômio qualquer, certo? E aí quando eu divido por esse polinômio, se eu dividir esse polinômio por um polinômio d de x, né, eu vou ter um quociente, né, e possivelmente um resto. Ponto. Eu posso decompor qualquer polinômio assim, certo? Qualquer polinômio p de x que eu quiser dividir por um polinômio d de x, eu consigo decompô-lo nessa forma aqui, ó, em função de d de x vezes um quociente, né, mais um resto, ok? Então, beleza. Olha só, se eu vou dividir polinômios por um binômio nessa forma, eu vou ter algo assim, ó. P de x vai ser um Q de x. Ó, eu estou trocando esses dois aqui de lugar, tá? Estou trocando esses dois aqui de lugar ali embaixo. Então, vai ser um Q de x vezes... O meu divisor é o quê? É um binômio do tipo x menos a, tá? Mais um resto. Pelo que a gente viu na última aula, pelos critérios lá da divisão, se eu estou dividindo por um binômio aqui do primeiro grau, tá? O que eu posso dizer desse resto? Eu posso dizer que esse resto tem que... Ó, isso aqui é primeiro grau, tá? Grau 1. Então, obrigatoriamente, o resto tem que ter um grau menor do que ele. Portanto, o grau do resto é 0. O resto aqui vai ser, no máximo, uma constante, um número qualquer. Certo? Ponto. Beleza. E o que isso tem de importante? Isso tem de importante justamente esses teoremas que vocês estão vendo aí, que não é difícil de entender, ó. Teorema do resto, tá? Antes da gente passar para o teorema do resto, perceba, se eu tenho um polinômio que tem essa cara aqui, ó, x menos a, tá? Esse a é um número qualquer, tá, gente? É um número complexo qualquer. Por exemplo, x menos 3, ok? X mais 4, tá? Exemplos quaisquer, são binômios desse tipo aí, ó. Qual é a raiz? Isso aqui é um polinômio também, é um polinômio do primeiro grau, mas é um polinômio, tá? Qual que é a raiz deste polinômio, tá? A raiz de um polinômio desse tipo aqui, ó, é o a, é o próprio a. Por quê? Se eu substituir x por a, eu vou ter a menos a igual a 0. Então, neste exemplo aqui, ó, qual que é a raiz deste polinômio? É 3. Veja, ó. Opa, né? Então, tá. Vou chamar aqui de p de x é igual a este polinômio aí que vocês estão vendo. Se eu substituir x por 3, veja, eu vou ter 3 menos 3 igual a 0. Ou seja, o próprio a aqui, ó, é raiz desse polinômio. Então, você olha para o polinômio e já consegue identificar a raiz. Agora, cuidado, que o polinômio que a gente está tratando é da forma x menos a. X menos a. É importante observar essa forma. Porque, por exemplo, qual que é a raiz deste polinômio aqui, ó? A raiz aqui é menos 4. Veja que ele é um polinômio do tipo, ó, x menos... Menos o quê? Menos 4.
tá? Ele é um polinômio desse tipo aí, ó. Ok? Não esquece, esse menos aqui é importante, tá bom? Então, a raiz aqui, qual que é a raiz deste polinômio aqui que a gente estava vendo? A raiz é menos 4, tá? Você tem sempre que lembrar que a forma é essa aqui, ó, x menos a raiz. Então, você faz aparecer o menos, nem que você tenha que fazer o jogo de sinal aqui, ok? Isso é importante, isso é um detalhe que pega muita gente desprevenido, tá certo? Então, como eu falei, ó, qual que é a raiz? Raiz aqui desse p de x, desse polinômio, é 2. Qual que é a raiz deste outro aqui? A raiz deste aqui é menos 2, né? Menos 2 é raiz deste polinômio. Tá ok? E aí, se você ficar na dúvida, você coloca nesta forma aqui, ó. Pronto. Isso tem que ficar bem claro. Então, a gente já sabe que o A, né, em polinômios desse tipo aqui, o A é raiz. Tá bom? Então, como eu já tinha dito, eu posso escrever um polinômio p de x, né, já que eu vou dividir por um binômio dessa forma aqui, eu posso escrevê-lo como um quociente que eu vou obter, tá? Vezes o meu divisor, que é x menos a, tá? Mais um resto. Já disse que o resto aí vai ter grau, no máximo grau igual a 1, tá? Pode ser que o resto seja 0, ou seja, a divisão é exata. Mas o resto vai ter no máximo grau 1 não, grau 1 não. Grau 1 é o divisor. O resto vai ter no máximo grau 0. E ele pode ser 0. Lembrando que no caso do 0 a gente não define o grau, tá bom? E aí vocês têm o teorema do resto. O que o teorema do resto diz? Ó, o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é igual a p de a. Ok? O que... Bom, você pode até não entender isso aí. Você só precisa entender que se eu estou dividindo um polinômio p de x por um divisor nessa forma aqui, ó, e eu quiser saber qual vai ser o resto, basta eu pegar o polinômio p de x, substituir o a, calcular o valor numérico dele. E aí eu vou ter o resto. Tá? Isso faz sentido? Faz. Eu vou mostrar com um exemplo. Quer dizer, eu vou procurar um exemplo, na verdade. Vou ter que procurar um exemplo depois. Então, por quê? Ó, se eu calcular P de A, ó, P de A, tudo bem? Lembrando que quando eu estou dividindo por um binômio desse formato aqui, o resto obrigatoriamente vai ter que ter um grau 0, ou seja, vai ser uma constante. Isso aqui vai ser uma constante, gente, não vai mudar. É um número apenas, não é um polinômio, é um número, porque não pode ter um grau igual ou maior do que o do divisor, certo? Então, quando eu calculo P de A, o que eu tenho? Eu vou ter aqui o quociente, vou fazer a conta com A, só que não vai adiantar de nada, porque quando eu substituo o x por A aqui, ó, menos A, isso vai zerar. Isso aqui vai zerar. Vai sobrar só o quê? O resto. Que, como eu estou martelando o tempo todo, é um número. Portanto, o resto nada mais é do que calcular P de A. Certo? Deixa eu achar um exemplo aqui. Tá. Ok? Tá? Beleza? Então tá bom. Olha só. Ué, não funcionou. Que bosta. Não funcionou. Vou apagar tudo. Ó, vou considerar esse polinômio aqui. P de x igual x ao quadrado mais 4x mais 4. Tá bom? Esse é meu polinômio. Aí eu quero dividi-lo. Por x por x mais 1.
por x mais 1. Vou colocar propositalmente aqui x mais 1, tá? Tô criando o exemplo aqui na hora, tá? Qual que é o resto da divisão deste polinômio? Isso é o que o teorema do resto está dizendo aí, ó. Qual que é o resto da divisão deste polinômio por x mais 1? Né? Lembrando que x mais 1 eu posso escrever nesta forma aqui para deixar bem claro para mim qual que é o meu A. Tá bom? O teorema do resto diz que para eu calcular o resto da divisão deste polinômio p de x por isso aqui, ó, basta eu calcular p de menos 1. Ó, p de menos 1. Certo? Então, vamos confirmar? Ó, p de menos 1 é o quê? Menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 4. Certo? Menos 1 ao quadrado, 1. 4 vezes menos 1, menos 4, mais 4, vai dar p de menos 1 igual a 1. Ok? Será mesmo? Então vamos lá. Ó, lembrando que p de x, que é esse aqui, ó, teria que ser igual a um polinômio qualquer, que é o meu quociente, vezes x mais 1, que a gente já viu que a raiz aqui é menos 1, ó, que eu coloquei nessa forma para ficar evidente, mais um resto, tá? Como eu quero saber o resto dessa divisão deste polinômio p de x aí, ó, por x mais 1, como eu estou procurando o resto, basta calcular o valor numérico quando x é igual a menos 1. E está dizendo que o resto é 1. Vamos lá? Vamos fazer o teste. O que a gente aprendeu na outra aula? A gente aprendeu que para fazer a divisão eu posso fazer isso aqui, ó. Método da chave. Método da chave. X mais 1. Tá. Então, suponha que eu ignorei o teorema do resto, eu não conheço o teorema do resto, né? E aí eu vou fazer a divisão, que é para confirmar. Eu olho o primeiro aqui, o dominante, e divido pelo dominante aqui do divisor. Tá? Então, x ao quadrado dividido por x dá x. Tá bom, gente? Então, vocês podem fazer separado aqui, ó. Vou multiplicar aqui o que eu achei por todo mundo lá do divisor. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Lembrando que eu quero fazer a subtração desse polinômio que eu encontrei aqui, ó. Outra forma que vocês podem fazer. Como eu vou fazer a subtração, na prática eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui, ó. Né? Então, fazendo a subtração aqui, ó, nada mais é do que fazer essa soma aí. Ok? Então, 4x menos x, 3x. Lá em cima tem o 4, aqui não tem nada para somar com ele. Vai ficar 3x mais 4. Olha, tem um novo polinômio aqui, que o grau dele ainda é igual ao do meu divisor. Então, eu vou continuar a divisão. Então, vamos lá. 3x dividido por x vai dar 3. Né? 3 dividido por 1, 3. X dividido por x, 1. Então, 3x dividido por x dá 3. Mais uma vez, ó, vou multiplicar aqui pelo divisor. Então, o que eu vou ter? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Lembrando que eu vou querer fazer a subtração ali, ó. Vou ter que pegar isso aqui e subtrair deste polinômio que eu tenho aqui. Então, ó, vai ficar isso aqui subtraindo, vai ficar menos 3x, menos 3, né? Então, ó, menos 3x, menos 3. Para quem prestou atenção na aula da semana passada, tá vendo aí que eu estou fazendo aqui, ó, a conta por fora, para diferenciar um pouquinho da forma como eu ensinei na última aula, tá? Então, fazendo aqui, ó, 3x menos 3x, nada. 4 menos 3, 1. Que é o resto que a gente sabia que ia dar. Tá bom, pessoal? Simples assim. Felizmente, apesar de fácil, bem simples isso aqui, eu vou dar bastante atenção, o vídeo vai ficar um pouco longo, nós vamos ter que resolver exercícios também, porque essa é uma das partes mais interessantes, uma das partes mais importantes. Outra coisa.
O assunto dos números complexos deve ter sido um saco para vocês. Não era um assunto difícil, pelo menos não difícil para dar a aula, mas tinha problemas. Esse de polinômios, a maioria também deve estar achando que não funciona para nada, que não serve para nada. Infelizmente, para a maioria das pessoas, realmente isso é verdade. Porém, polinômios têm uma vasta aplicação, é extremamente importante, né? A gente consegue modelar a maioria não, qualquer função a gente consegue aproximar por polinômios. Então, polinômios, sim, por mais que vocês não consigam ver agora, e na maioria dos casos, polinômio é importante e é muito útil. E esses conhecimentos facilitam bastante o trabalho com polinômios. Claro que, infelizmente, a maior parte de nós vai esquecer completamente isso aí depois que acabar o ensino médio, tá? Mas, voltando aqui para este conteúdo, a gente acabou de ver o teorema do resto, tá? Então, recapitulando. O que o teorema do resto diz? Se eu tenho um polinômio p de x, né, e quero dividir esse polinômio q de x por um binômio do tipo x menos a, né, o que me resta? O teorema do resto me diz que o resto da divisão de p de x por x menos a é simplesmente o valor numérico em p de a. Basta eu pegar esta raiz aqui, ó, esta raiz aqui, substituir no lugar do x no polinômio p de x, fazer as contas que eu vou obter o resto, né? Lembrando que neste caso aqui, ó, como o divisor é um polinômio do primeiro grau, o resto é simplesmente uma constante. E aí, continuando, você tem o teorema de D'Alembert. Um polinômio p de x é divisível por x menos a se e somente se a é raiz de p de x. E o que isso quer dizer? Exatamente a mesma coisa que a gente acabou de ver, ó. Que se eu pegar o a, calcular o valor numérico, e em vez de dar um número, como foi na outra, este valor der zero, então significa que o p de x é divisível pelo binômio ali. Ok? Por quê? Porque o resto vai ser zero. Quando o resto é zero, significa que a divisão é exata. Tá bom, pessoal? Então, simples assim, ó. Neste exemplo que eu tinha adotado aí com vocês, né, o que a gente tinha feito? A gente tinha dito que p de x era igual a um polinômio x ao quadrado mais 4x mais 4, certo? Então, digamos agora que eu queira dividir esse p de x, né, por um binômio aí b de x, né? Podia colocar d de x, eu vou colocar d de x. Por um binômio aí d de x, x menos 2. Tem que ser esse aqui. X menos 2. O que eu tenho, na verdade? Não. É x mais 2, tá? Para o nosso exemplo aí tem que ser x mais 2. Então tá. Ó, quero dividir este polinômio p de x. Eu quero dividir por este aqui, ó. Tá? Veja só. Né? Qual que é a forma real desse polinômio aqui? Lembrando que a gente está colocando sempre nessa forma, x menos a. Ó, ele não está na forma x menos alguma coisa, então eu vou colocar ó, x menos 2. Ok? X menos 2. Ou seja, se eu quiser saber o resto de p de x dividido por d de x aqui, ó, basta eu fazer o quê? Calcular p de menos 2, que é o p de a. Vou calcular, ó, menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, mais 4. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 4. Isso aí vai dar igual a 0. Ok?
Então, foi justamente o que o teorema de D'Alembert disse. Um polinômio p de x é divisível por x menos a, né? Tá aqui, ó, x menos a, nessa forma, se e somente se a raiz de p de x é p de a. No caso aí, p de menos 2. Né? Então, como eu fiz, ó, peguei o a aqui, calculei o valor numérico, ó, o a aqui é menos 2. Calculei o valor numérico, deu 0. Então, sim, p de x é divisível por x mais 2. A divisão é exata. Bom, sei que não está muito gatinho, não deve estar muito interessante a aula, mas também não deve estar difícil de entender. Então, gostaria que vocês observassem outras coisas também. Se eu tenho um polinômio p de x, né, e digo que ele é divisível, ó, esse p de x aqui, um polinômio qualquer, e digo que ele é divisível por um polinômio x menos a, né, e digo que ele também é divisível por x menos b, né, então, obrigatoriamente, ele é divisível pela multiplicação desses dois aí, ó. Tá? Obrigatoriamente. Eu não vou provar isso, eu não vou perder muito tempo fazendo esses exemplos. Por quê? Porque meio que vocês já sabem disso.